espante com o que vou dizer. Serve pra mim, pra você. João teve uma visão de Deus, a revelação na ilha de Patmos.
multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntava: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. Damos as boas-vindas a todos a esta casa de oração. Estamos aqui com o único intuito de louvar, bendizer e agradecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, único, digno de toda honra e toda glória. Vamos continuar louvando a Deus cantando o número 285, 285. Brilha no meio do teu viver. Louvemos. Deus, nesse momento nós nos encontramos na Tua casa com o Teu povo para invocarmos, ó Deus, o Teu nome, para que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha agir na vida de cada um de nós, ó Pai. Que nós possamos nessa noite estar diante da Tua presença com os nossos corações gratos, com os nossos corações alegres, felizes, porque nós estamos diante do Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas. E assim, ó Deus, quando nós olhamos para os céus, nós observamos que os céus anunciam o firmamento da glória de Deus. Nós observamos quão magnífico, quão grande é o Senhor, digno de ser louvado. E nessa noite, como teu povo, nós nos encontramos aqui para louvar o teu nome, para agradecer o teu nome, porque o Senhor é santo. Maravilhoso é o Senhor, aquele que está acima de todas as coisas, e sabendo, ó Deus, que a nossa vida, e que tudo que foi feito, ó Deus, e que tudo que nós vivenciamos, a nossa vida está nas Tuas mãos. Entregamos tudo nas Tuas mãos, porque tudo provém de Ti. Nada pertence a nós, o ar que nós respiramos é Teu. E por isso nós Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é tão grande e a cada dia tem realizado um milagre na vida de cada um de nós. Age na vida do Teu povo, agindo conforme o Teu querer, para que a vontade do Senhor seja prevalecida no meio da Tua igreja. É a nossa oração de gratidão em nome de Jesus. Amém. Eu não vou navegar
você a um lugar que me espera, estrangeiro sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Minha cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Não morrer, não brigar com as coisas aqui, pois você há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, no meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar
Isaías, capítulo de número 50. Aqueles que ou puderem e ou quiserem, não convido a se colocarem em pé enquanto eu farei a leitura do texto. Isaías, capítulo 50, diz assim: o servo do Senhor, ultrajado, mas fiel. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, de quem eu vos tenha vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando chamei, ninguém respondeu? Acaso encolheu tanto a minha mão, que já não pode remir, ou já não há força em mim para livrar? Eis que pela minha repreensão faço secar o mar, e torno os rios um deserto, até que cheirem mal os seus peixes, pois, não havendo água, morrem de sede. Eu visto os céus de negridão e lhes ponho pano de saco por sua coberta. O Senhor, Deus, me deu língua de erudito, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta meu ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos, não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado, por isso fiz o meu rosto como um seixo e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica, quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente, quem é o meu adversário? Chegue-se a mim, eis que o Senhor Deus me ajuda, quem há que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos, a traça os comerá. Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do meu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Eia, todos vós que acendeis fogos e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendestes. De mim é que vos sobreviverá isto, e em tormentas vos deitareis. Destaca o versículo 4. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boas palavras ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta meu ouvido, para que eu ouça como os eruditos. Dons espirituais que o profeta descreve dados a ele, como também se referindo, aos dons passados ao Messias, nosso Jesus Cristo, aquele que possui língua de erudito, ou seja, sabia o que estava falando. Sua palavra eram palavras que realmente trazia conforto ao cansado, que traz conforto ao cansado. E principalmente, assim como o profeta se colocava nessa situação, o próprio Jesus, o próprio Senhor, que era Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porém se fez humilde ao ponto de, quando caminhava aqui na terra, passava todas as manhãs com ouvidos para ouvir o que Deus tinha como propósito, como ministério terreno. Assim nós também, como aqueles que querem dispor da boa palavra, levar o Evangelho ao cansado, que possamos, assim como eruditos, como discípulos, estarmos também prontos para despertarmos o nosso ouvido logo de manhã, para buscarmos a palavra, assim, ouvindo-a, possamos também levar aos cansados que precisam, pois somente a palavra de Deus, o Evangelho, pode trazer conforto e alívio ao cansado.
Isaías, versículo 52, versículo 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e será muito sublime. Como pasmarão muito à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que de ouro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Porque aquilo que lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderam. E é nesse objetivo que hoje nós estamos aqui, porque foi anunciada a palavra do Senhor há muitos anos atrás, como o nosso irmão Samuel mesmo descreveu sobre o profeta Isaías, e muitos profetas que anunciaram a vida do Messias, aquele que viria, morreria na cruz do Calvário, derramaria seu sangue por nossos pecados, para que hoje nós todos aqui pudéssemos ter vida. Então é dia de celebrarmos, é dia de agradecermos pelo Salvador que veio, morreu na cruz, não pediu nenhum sacrifício, veio a esse mundo, se entregou por cada um de nós, soprando sobre nós o seu vento de amor, vento de paz, vento, muitas vezes, que no momento que ele conhece no íntimo de cada coração, ele conhece, eu ouvi um hino que dizia, ele conhece aquilo que se passa no fundo da sua alma, a angústia que vai na sua alma, ele conhece no íntimo de cada um de nós, e é motivo de hoje nós estamos aqui nos alegrando pelo Salvador, né? Aquele que veio, aquele que foi humilde, né? Como hoje nós comemoramos domingo de Ramos, entrou com um jumentinho, ali numa humildade, mostrando sua humildade, e ali muitos proclamaram Hosana, que vem em nome do Senhor, o Salvador, aquele que veio trazer esperança para Israel, muitas vezes não entenderam. Veio para os seus, mas os seus não entenderam, mas veio para todos aqueles que compreenderam, todos aqueles que abrem as suas mentes para entender o que o Messias fez por mim, o que o Messias fez na cruz do Calvário, para que hoje nós tivéssemos vida. Então vamos louvar de todo o coração. Eu convido aqueles que o puderem a ficar em pé para nós estarmos cantando esse louvor.
Obrigado porque o Senhor nos permitiu te chamar de ó Pai, nosso Paizinho. Nós te louvamos porque Tu és santo. E aqui está um povo muitas vezes imperfeito, ó Pai, mas que Tu não olhasses para a nossa imperfeição, mas Tu olhasses pelo Teu grande amor por cada um de nós, ó Pai. E é por isso que hoje estamos aqui declarando que Tu és o nosso Deus, o nosso Pai. E nessa noite, nessa tarde, nós te pedimos para que o Senhor esteja tomando conta dos Teus filhos aqui, ó Pai. Que vem aqui para render graças a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas ingratidão, ó Pai. Perdoa muitas vezes quando reclamamos por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Mas nos ajuda cada dia a caminhar. Nós sabemos que o Senhor é aquele que nos perdoa e nos ama, ó Pai. E o Senhor é aquele que conhece no profundo do ser de cada um de nós, ó Pai. Ó Pai, reveste-nos com o Teu poder, reveste a Tua igreja, Pai. Para que nesse dia que nós vivemos, possamos testemunhar e falar do Teu amor, ó Pai. Não através de nós, mas através do Teu Filho Jesus, que veio, morreu na cruz do Calvário para que hoje, aqui, nós tivéssemos vidas, ó Pai. Abençoa cada um aqui que se faz presente, que possa estar com seus corações alegres, ó Pai, porque aqui nós viemos render graças ao Senhor de toda a terra. Ó Deus, fortalece as nossas vidas, ó Pai. Fortalece a cada um de nós. Abençoa aqueles que não puderam estar aqui, que lá onde estão também, ó Pai, que seus corações possam se queimar da chama do Teu Santo Espírito, ó Pai. Que eles também possam sentir vontade de estar em Tua casa. Que mesmo lá eles também possam estar testemunhando, falando do Teu amor. Te pedimos por aqueles que um dia passaram por a Tua casa e hoje se encontram afastados, ó Pai. Ó Pai, toca no coração deles, ó Pai. Queima com a brasa viva do Teu altar para que eles possam abrir, despertar do seu sono, desse mundo de ilusão, ó Pai. E eles possam vir, render graças a Ti, render graças ao Senhor de toda a terra. Abençoa todo esse povo, Pai. Abençoa nossas famílias. Obrigado pela nossa família, Pai. Pela minha família, Te louvo por tudo que o Senhor tem feito. Te louvo pela família dos meus irmãos, ó Pai. Eu sei que grandes coisas o Senhor tem feito na vida de cada um que aqui estão. Ó Deus, tudo isso nós te pedimos, não que haja merecimento em nós, mas no mérito de Cristo Jesus é que nós te agradecemos, hoje e para todos sempre. Amém.
Bondoso Deus, é no nome de Jesus Cristo, esse nome precioso em que nós temos esperança no porvir, é que nós nos rendemos aos teus pés agora, Pai. Agradecendo, Senhor, porque tu tem sido tão bom para conosco, Pai. Agradecendo, Senhor, por essa comunidade, Pai, que aqui tem buscado o teu nome, Pai, que tem te louvado e que tem buscado a tua ajuda, Pai, que tem encontrado, Pai. Nesse momento também nós queremos agradecer, Senhor, pelas mãos que aqui ofertaram, Pai. Amém. Essas pessoas que se colocaram, Senhor, esse depósito para o propósito do teu reino, Pai, para levar o teu evangelho, Pai. Amém. Nós queremos agradecer, ó Pai, que eles possam ser abençoados imensamente pelo ato que aqui fizeram, Pai. Amém. Nós pedimos também, ó Pai, nesse momento, quando nós vamos ouvir a tua palavra, Pai. Dá, Senhor, nos entendimento do teu Santo Espírito, ó Pai. Assim como o pastor que vai trazer a mensagem, dá o conhecimento do que vem de ti, ó Pai. E abre a mente de cada um que aqui se faz presente, porque nós carecemos, Senhor, da tua palavra. Nos orienta, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos conceda, né, a paz, também a presença do nosso Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Convido a amada igreja que abra lá no Evangelho segundo Lucas. Lucas capítulo 19, do versículo 28 até o 40. Lucas 19, 28 ao 40. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que o soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram, em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhe respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Vamos orar novamente. Senhor querido, nós nos colocamos novamente em Tua presença, sabendo, a Deus, a responsabilidade, Senhor, e como o Senhor é maravilhoso e santo também, ó Deus. Que nenhum de nós, ó Deus, pecador, permanece em Tua presença sem que o Senhor, ó Deus, o permita e o santifique também. E nós somos, ó Deus, homens de lábios impuros. Por isso nós precisamos das brasas vivas do Teu altar. Nos ajude, aperfeiçoa-nos em nossas fraquezas. É tudo que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Estamos nos aproximando, né?
de mais um momento, e a gente não pode pensar só em um momento histórico, queridos. Nós temos que pensar num momento sublime, né, que nós tivemos aqui na terra, o nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo parte, né, do dia a dia dos seres humanos, e mostra a preocupação grandiosa de Deus com cada um de nós, né? E uma semana que antecede o momento da Páscoa tem essa entrada, né, triunfal. Eu quero nessa noite, né, falar dessa entrada do Rei, né, o Senhor Rei vindo à terra e também vindo em nossas vidas e dando oportunidade para que nós pudéssemos conhecê-lo como ele verdadeiramente é. E a gente percebe aqui, né, bem longe de uma arrogância, bem longe de um status, né, terreno que um rei merece. O nosso rei, ele vem, né, sobre modo de uma maneira tão simples, queridos, mas que se torna eficaz. É porque às vezes toda essa pompa, né, que os reis terrenos demonstraram, não puderam aproximar das pessoas, né? E o rei, o verdadeiro rei, que não somente é rei, mas que é Senhor, que também é Deus, ele vem de uma maneira para aproximar, para falar: olha, eu estou aqui, eu te criei, sei que vocês são falhos e pecadores, mas eu estou aqui presente e também quero fazer parte da vida de vocês. A gente vê aqui, de Jerusalém a Jericó, ele estava, né, em Jericó indo para Jerusalém, e é uma distância aproximadamente 30 quilômetros. Eu acredito, eu não consigo fazer daqui, né, até onde que dá 30 quilômetros. Eu sei que de Sorocaba até Alumínio dá aproximadamente 30 quilômetros. Ele vai até lá, e é interessante, porque ele sabia que as pessoas estavam à caça dele, né? Até não chegar no momento ainda, ele estava meio distante, porque não havia chegado a hora. Mas agora ele se coloca de uma maneira que, se as pessoas quisessem, podia tê-lo, né? Porque ele iria lá de qualquer jeito, ele ia se apresentar às pessoas, entrar de uma maneira que as pessoas não tinham visto ele ainda. Os profetas tinham uma maneira de falar com as pessoas, né? Quando as palavras não bastassem, Jesus até ali tinha falado bastante, as pessoas não tinham ainda compreendido. Bastava agora uma última maneira de se apresentar às pessoas, de maneira dramática, até de forma teatral, né? Olha, agora quem vai entrar, vocês ouviram falar de um rei, então agora eu vou entrar aqui como rei, como Messias, como rei ungido de Deus. E nós vamos destacar algumas coisas interessantes aqui, né, como que Jesus ele cuida das coisas. Primeiro foi essa maneira planejada, né, cuidadosa que ele teve em relação a isso. Não foi uma reação repentina e impulsiva. Olha, nós vamos lá e vamos ver o que vai acontecer. Ele prepara, né, tudo o terreno, ele faz acertos com os donos do jumentinho. E essa palavra que ele fala, o Senhor precisa dele, era uma contrassenha. A gente não consegue às vezes entender no texto. Olha, fale para ele, se perguntar, ele fala que o Senhor precisa dele. E foi justamente quando eles estavam pegando o jumentinho, foi perguntado para os discípulos: vocês estão pegando ele? O Senhor precisa dele. Eles pararam, não falaram nada, porque já havia sido combinado essa contrassenha, né? Quem vai vir pegar aqui vai falar justamente isso: o Senhor precisa dele.
Então a gente não pode perceber, embora Deus ele sabe de todas as coisas e sabe o que as pessoas estão pensando, mas nós queremos destacar também que o nosso Deus é aquele que cuida das coisas antecipadamente. Ele não faz as coisas à louca, não. A gente pensa que Deus ele olha, ele vê as necessidades, vê o que a gente precisa e cuida de nós de maneira detalhada a nossa vida. Não é como a gente imagina, né, de repente, algum toque de mágica, né? Mas Deus ele olha, conhece o fundo do nosso coração, sabe o que nós precisamos e às vezes nós falhamos, mas ele faz todo um preparo, ele acerta de novo, ele fala, não, você errou aqui, mas eu vou acertar, como aconteceu, né? Quando o ser humano caiu, sofreu a queda no pecado, ele já imediatamente já tinha um plano para poder resgatar as pessoas. É assim que ele cuida de nós, queridos. E é assim que nós temos que ser também, né? De maneira zelosa, quando nós olhamos as coisas de Deus, nós não podemos fazer de qualquer jeito. Nós temos que cuidar dos detalhes, para que as coisas saiam de maneira correta. E é assim, né, percebe? Principalmente, diga-se de passagem, né, se a gente estivesse preocupado, a gente sabendo que a gente ia morrer, que as pessoas queriam mal da gente, a gente ia cumprir só uma tabela. Percebe que o nosso Deus ele não cumpre uma tabela simplesmente, mas faz aquilo que é necessário para a nossa vida, para alcançar, para que as coisas de Deus, ele está obedecendo tudo, as coisas que Deus havia planejado para ele, para o mundo, e ele faz exatamente tudo conforme o Pai tinha planejado, tudo direitinho, né? Guardando nos detalhes, planejando, cuidando. Um segundo ponto foi um ato de glorioso desafio e de grande coragem. As pessoas queriam a cabeça de Jesus. Ele podia entrar, né, nesse momento, sabendo tudo isso, entrar de maneira furtiva, né? Mas não, entrou de uma maneira que todo mundo pudesse vê-lo. Chamar a atenção mesmo das pessoas. E chamou, né? Porque o texto aqui refere toda a multidão dos discípulos. Multidão, né? Fala. E as pessoas tinham a prática, né? Quando acontecia e alguém era esperado, anunciava rapidamente, né? As pessoas, como se fosse um arauto, né? Jesus, ele está vindo, ele está entrando em Jerusalém. Acho que isso já causou todo um tumulto, as pessoas correrem para lá para ver Jesus, né? Porque chegou quase ao mesmo tempo, né? Ele está entrando, a multidão está por ali. Acredito também que estivesse até esperando Jesus, já correram na frente de Jesus para guardar Jesus. Isso mostra algo interessante também, né? Quando fala de Jesus, é que nós escutamos, né, da volta de Jesus, essa questão de aguardar, né, o retorno dele. E eu vejo nesse texto um apontamento também das pessoas que são de Deus, que são de Jesus, aguardando a entrada dele. Né? Algumas coisas que talvez a gente passar olhando desapercebido pelo texto, a gente olha assim, tudo que fosse algo, né, que tivesse acontecido por um acaso. Não, era um povo que esperava Jesus, que queria ver Jesus, estava ansioso em ver Jesus e estava esperando pela entrada de Jesus. E fala aqui que eles, jubilosa a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinha visto. Louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Quantas coisas que a gente tem visto, né? Que Deus tem feito na vida das pessoas, tem feito na vida da igreja, e parece que a gente não comunica muito essas coisas, né?
Vocês têm escutado ultimamente as pessoas falarem muito do que Deus tem feito para a vida do mundo, das pessoas? Eu não tenho ouvido, não. Eu ouço pelo contrário. As pessoas falando de um Deus que tem abandonado as pessoas. Deus não tem olhado para isso? Olha só como o mundo está. E é muito pelo contrário, queridos. Deus é aquele que cuida, Ele está sempre pronto a nos atender se a gente estiver ansioso, né? A ação dele, não só o retorno dele, mas a ação dele na vida nossa, né? Tudo que nós precisamos é a ação de Deus em nosso coração, em nossa vida, para que Ele possa nos mudar e transformar, né? Louvar a Deus com sincero louvor, né? Quando a gente lê aqui em alta voz por todos os milagres que tinham visto, é a certeza que eles tinham que aquele Jesus que estava passando ali foi o mesmo que tinha feito coisas maravilhosas com eles. E não só milagres na vida física, porque quantas pessoas ele transformou, né? Vamos falar de um deles, só Zaqueu. Zaqueu não fala o texto que ele tinha problemas físicos, fala que ele tinha um problema com dinheiro, né? E Deus mudou o coração dele, a ponto de, né, ao ser transformado, devolver tudo aquilo que ele tinha pego. 4 vezes mais. É isso que o texto fala. Transformação de vida. É um dos maiores milagres que nós podemos ter de Jesus, queridos. É melhor a gente entrar cego no reino dos céus. É melhor nós entrarmos sem perna no reino dos céus. É melhor nós entrarmos sem braços e entrarmos no reino dos céus, do que a gente estar são fisicamente e ir para o inferno. E alguns textos da Bíblia falam até se o seu olho te fizer pecar, se a tua mão fizer pecar, você tem que até arrancar, né? É claro que o texto ele é drástico e dramático para falar que isso é menos importante do que o nosso coração. A nossa mão, o que vale dela se a gente não tiver a salvação? Os nossos olhos, o que adianta se a gente não tiver a salvação? E às vezes a gente dá mais importância para o nosso físico, né? E não para o nosso coração. Pode perceber. A gente quer ser bonito, né? Eu gostaria de ser um Tom Cruise, né? Mas é uma versão, né? De caricatura dele. Vocês percebem, né? O mundo que nós vivemos, a importância que se dá em outras coisas, né? E não nas coisas que realmente importa para a nossa vida. E nós temos, queridos, de colocar, né, mais e mais nesse Deus, né, que Jesus teve essa coragem de entrar. Nós podemos colocar aqui também que nós, como os discípulos e servos de Deus, nós temos que ser servos corajosos. Há momentos de se esconder e há momentos de se apresentar. Foi isso que Jesus fez. O momento que não era para ele morrer, ele não se punha. E o momento que ele sabia que ele deveria padecer, ele se expôs. E às vezes no momento que mais nós precisamos nos expor, a gente se esconde. Na hora que a gente tem que falar de Deus e apresentar o Deus vivo e maravilhoso, a gente se esconde. Porque a gente tem medo de retaliação desse mundo. A gente sabe que o mundo é maldoso, o mundo é capaz de muitas coisas, mas nós temos que ter consciência que o nosso Deus é o Deus que permite que as coisas aconteçam e é o Deus que não permite que as coisas aconteçam. Sobre Ele, na mão dele está todo o poder, queridos, da nossa vida, seja para a vida ou seja para a morte. E isso não tem como a gente escapar. É o nosso Deus que comanda todas essas coisas. O meu respirar é Deus que comanda, não é eu. Não é eu que defino quanto tempo eu vou viver. Eu nem sei, né? Na verdade.
Não sabe nem se vai acabar de pregar, né? A gente não consegue entender, queridos, é a preciosidade de estar na mão de Deus. Foi uma deliberada proclamação real. Era o cumprimento deliberado estabelecido em Zacarias 9:9, que diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho cria de jumenta. Queridos, uma das coisas que a gente tem que entender, né? A gente já escutou bastante, né, falar da questão jumento. A gente tem que entender que na Palestina o jumento não era um animal qualquer, não, era um animal nobre, tá? Só que tinha uma definição. Entrava-se no jumento quando era de paz a entrada. Entrava-se sobre um cavalo quando era para a guerra. Vinha vitorioso de uma guerra, porque o cavalo é mais pomposo, né? Então, quando você queria demonstrar a entrada de paz, entrava-se sobre o jumento. Então, não é só questão de ser simples o animal, estava na posição de quem estava montando, que era Jesus, uma posição humilde, mas sobretudo de paz. É dessa maneira que o nosso rei se apresenta, o rei de paz, não o rei de guerra. É para a gente definir, né, as coisas, como que o nosso Deus é. Ele quer que de todas as maneiras a gente possa entender, queridos, que a paz ela deve encher o nosso coração, deve abundar o nosso coração. Se depender de vós, tende paz com todos. É esse o Deus que nós servimos. Não de guerra, né? De rebeldia, de se exaltar. E nós estamos falando aqui do rei. Mas ele pode tudo. Eu já escutei, né, alguém dizer assim, mas Deus poderia fazer isso? Eu respondo da seguinte maneira: sim, ele pode. Por que ele pode fazer isso? Porque ele é Deus. Se ele quiser destruir tudo agora, o mundo é dele, ou não é? Quem que criou a gente foi quem? Ele. Se ele quiser que a gente morra, a gente morre. E foi exatamente assim que os profetas, os servos de Deus, você vai falar de Daniel, dos amigos, que entendiam: se ele quiser que a gente viva, a gente vive; se ele quiser que a gente morra, a gente morre. Ai, Deus permite que aquele pessoal lá, o mundo quer, ele permite, até quando ele quiser. Quando não quiser, ele passa. Porque ele é Deus. A gente tem que entender isso, ele é Deus. E o nosso Deus, ele tem poder para fazer o que ele quer, mas ele preferiu entrar de uma maneira simples e em paz. Nesse mundo é assim que ele se apresenta. Então, se a gente quer ser reconhecido como servos de Deus, é dessa maneira que nós temos que nos portar também diante do mundo. E não de guerra, mas de paz. Foi o último chamado. Nessa ação, Jesus veio como que com mãos estendidas, rogando e dizendo: mesmo agora, vocês não me aceitarão como rei? É uma pergunta. Antes que o ódio dos olhos o abatesse, confrontava-os uma vez mais com o último convite do amor. Nós não falamos que ele entrou de uma maneira dramática? Ele entra ali, as pessoas
Fala o texto que as pessoas jogam, né, suas vestes, declaram ele, mas percebe que o público que declara que ele é rei são as pessoas que o serviam. Não eram todas as pessoas que estavam reconhecendo ele como rei. E isso, queridos, nós temos que falar nessa noite para a gente concluir. É o nosso coração que declara se ele é rei da nossa vida ou não. Se nós deixamos o rei entrar em nossa vida, em nosso coração. Porque mais da metade do mundo não reconhece ele como rei, mesmo ele sendo. Independente do que as pessoas acham, aceitam, mas ele sendo rei, mas não aceitam ele como rei. Aceitam o rei, o príncipe desse mundo, né? E fazem do príncipe desse mundo o rei das suas vidas. Nós temos declarado que Jesus é o rei da nossa vida. Não basta só afirmarmos isso em palavras, né? Basta nós conduzirmos a nossa vida assim, como ele se conduziu e demonstrou em toda a sua trajetória. E a gente, como igreja, demonstrar o mesmo zelo em relação a isso. Né? Pessoas que amam a paz, pessoas que têm a simplicidade e humildade diante de um mundo tão egoísta e orgulhoso do mundo que nós vivemos. Porque é assim que eu vejo. E muitas vezes nós somos contaminados por isso também. E a gente se apresenta muitas vezes de maneira egoísta, né? De maneira orgulhosa, achando que tudo é nosso, que a gente não vai perder as coisas que a gente tem. E nós temos visto o mundo dar uma volta de 360 graus, né? Pessoas que achavam que tinha muito, acabaram perdendo tudo. E pessoas que mal tinham alguma coisa, acabaram conquistando muito. Então o que nós temos aqui, queridos, às vezes nós perdemos em questão de horas. Não é nem de dias, é de horas. Então nada é nosso. Isso para concluir que nada que nós temos é nosso. É de Deus. Jó entendeu assim, né? Deus deu, Deus o tomou, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Pronto, acabou. Os textos bíblicos são claros, né, em relação a muitas coisas, e nós não atentamos a isso, queridos. Essa entrada triunfal de Jesus, né, principalmente no que se dá ao coração. A multidão que estava clamando era a multidão que tinha recebido Jesus em seu coração. Então, se nós o aceitamos e declaramos isso também, então a gente tem que servir a Deus com todas as forças da nossa alma. Ele já entrou, né? Ele já fez morada na nossa vida, no nosso coração. Agora basta a gente servir também. Assim como os apóstolos entenderam, os discípulos de Jesus entenderam a isso. Entenderam esse apelo, foram mortos também. Todas as vezes que eu leio sobre histórias, né, dos grandes mártires da igreja, né, no início da igreja primitiva, a gente percebe que a gente não é nada. A gente não tem sido quase nada em relação a conteúdo, marca, prática cristã na nossa vida. A gente está tão longe, a gente precisa pedir para que Deus aproxime mais, que a gente consiga demonstrar mais isso de uma maneira plena acerca de Jesus. Nós precisamos, queridos, de Deus. Deus abençoe e guarde, viu? Cada irmão, cada irmã. Vamos pensar nisso, né? Seriamente na nossa vida. Vamos, nesse momento, orar mais uma vez. Depois vai ter uma participação, né? Antes da ceia. Participação musical. Mas nesse momento eu convido vocês que abaixem a cabeça e vamos entrar em sintonia mais uma vez com o nosso Deus. Paizinho querido, nós
colocamos a nossa vida, Senhor. O Senhor sabe o quanto nós precisamos de Ti. O Senhor sabe que a gente é imperfeito, a gente é falho. A gente fala às vezes, ó Deus, aqui na igreja a gente fala muito de Ti, Senhor. Mas lá no mundo afora a gente tem falado pouco do Senhor e dado pouco testemunho também. A igreja, Senhor, principalmente o nosso país, que é tão tranquilo, sossegado, Senhor, em relação à liberdade, em poder falar. Nós podemos falar em praça pública, podemos ter acesso em hospitais, em presídios, e nós não temos conseguido, Senhor, falar nem para o nosso vizinho. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós. Acorda, Senhor, esse espírito nosso de comodismo, de tranquilidade, achando, Senhor, que nós temos tanto tempo para a nossa vida. E o tempo tem passado, a gente tem arrebanhado tão pouca gente para Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a entender. O Teu Filho Jesus já veio ao mundo, deu a Sua vida por nós, deu a vida pela humanidade, e a gente não tem dado nem 1/10. 1/10 está muito longe do que nós temos dado, Senhor, para Ti, em relação à nossa vida, a comprometimento, a fidelidade com o Senhor. Nós queremos dar mais, Senhor, mas nós precisamos que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, porque a gente é fraco, nos dê disposição, que nós estamos enfrentando uma época, Senhor, que a gente enfrenta com indisposição, a depressão que vem tomando a vida, o coração das pessoas. Dá cura, Senhor, para nós. Tira de nós, Senhor, traumas, mágoas, tudo que vem atrapalhar, Senhor, o envolvimento do Teu povo com a Tua obra, com o serviço que nós devemos realizar, Senhor. Nós queremos que o Senhor nos ajude nesses empecilhos, Senhor, até nos pecados que nós conhecemos, que nós sabemos que habita em nós, e outros ocultos ainda, Senhor, que devem ser eliminados do nosso coração, da nossa vida, Senhor. Nos ajuda, Paizinho. O sangue de Jesus, o Teu Filho amado, nos recupere, Senhor, restaure a nossa vida, Senhor, nessa noite. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Senhor, unido
saboreando também desse banquete, né? Não é o tamanho, né, o conteúdo, mas é principalmente a presença de Jesus através do Espírito Santo em nosso meio, que conduz esse momento de maneira tão espetacular, viu, queridos? Não é todos que têm essa oportunidade de poder declarar que Jesus é o Senhor e que Ele conduz a nossa vida. Senhor nosso. E a gente tem a oportunidade mais uma vez de colocar, né, a nossa vida e falar: Senhor, o Senhor é que me dirige, o Senhor é que me guia. Os irmãos que aqui estão são meus companheiros, minhas companheiras na jornada que nós temos aqui. Nós somos muitos, somos poucos, mas somos muitos. Melhor do que sozinhos. Nós temos companhia do nosso Deus e companhia dos nossos irmãos e irmãs nessa trajetória tão maravilhosa aqui, viu? Nada disso é em vão, não, queridos. Por isso que a gente tem que fazer todo o empenho de honrar e trabalhar a Deus. Porque o trabalho no Senhor não é vão. A palavra de Deus nos orienta em relação a isso. Tudo está preparado, né? O banquete está preparado para nós. Porque o que a gente está esperando, não é verdade? Vamos banquetear pensando nisso. Essa noite seja um momento de reflexão profunda sobre o que nosso Deus merece, o que nós temos feito para Ele, todos os momentos da nossa vida, né, que Ele ajude a gente a repensar a nossa postura como cristão. Na noite que Jesus foi traído, Ele tomou do pão e, tendo dado graças, Ele disse: meu corpo, que é partido por vós. Semelhante modo, também, após haver ceado, Ele toma do cálice e disse: cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que comerdes do pão e tomardes do cálice, estareis lembrando da minha morte até que eu venha. Estão todos convidados, né, a participar desse momento. Eu chamo os presbíteros que venham aqui à frente. Primeiramente as crianças, mas os pais responsáveis deem as crianças, viu? E depois os adultos também venham aqui. É essa questão de zelo mesmo com a mesa do Senhor. No nome forte de Jesus, nós reunimos aquecido por sua luz, por meio do Senhor, unido nesse amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão.
Vocês entenderam o movimento da ceia? A gente entende que as crianças são puras, tá? Mesmo não sendo do seio da igreja e vendo, a gente ajuda, né, para que eles possam saber que Jesus não faz distinção de pessoas. Né? Isso é muito importante. Deixai vir a mim, né, os pequeninos, e não vos impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. O Senhor, agradecendo, Ismael, esse momento. Ó Deus querido, Ó Deus querido, muito obrigado mesmo Senhor Deus, por o Senhor dar para nós mais uma oportunidade em nossa vida de nós poder participar desse banquete tão especial, que foi recomendação do próprio Mestre, para que nós fizéssemos isso em sua memória, até que Ele volte. E aqui estamos, Pai, com certeza, Senhor, em volta deste momento sagrado e maravilhoso, que estamos sentindo a Tua presença, Pai. Estamos sentindo que o Senhor está aqui neste local, o Senhor está, Senhor, participando conosco. Ó Espírito Santo de Deus, continua nos ajudando, para que nós possamos manter a nossa fé, não olhando para os embaraços da vida, mas olhando só para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Eu sou a nossa irmandade aqui, o Pai. Fortalece a nossa igreja, fortalece o nosso conselho, fortalece a fé de cada irmão, o Pai. Aqueles que não te aceitaram, que aceitem, porque o Senhor está dando uma rica oportunidade. E foi uma tarde tão especial para nós nessa noite, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. amém.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A graça do nosso Senhor e amado Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação eterna do teu Santo Espírito seja sobre cada um de nós, teu povo aqui reunido, teu povo espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém.